Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando no final do ano, não é mesmo? Estamos a menos de 30 dias do final do ano. E quando chega nessa época do ano, um espírito mais voluntário, mais altruísta, começa a pairar sobre a sociedade. Mas tem pessoas que vivem assim o ano inteiro, na base do altruísmo, ajudando o próximo. O programa de hoje vai ser uma entrevista com Roberto Ravagnani. Ele é pai da Luísa, marido da Tatiana, administrador, jornalista, radialista, palestrante internacional e especialista em voluntariado, sustentabilidade e ESG. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, eu estou aqui hoje com Roberto Ravagnani e eu já conhecia ele por WhatsApp, a gente mantém um relacionamento virtual e hoje eu estou aqui com ele finalmente em pessoa para fazer uma conversa e falar sobre um tema delicado. Eu digo delicado porque altruísmo, eu diria que não é para qualquer um. Né? A pessoa realmente ela precisa ter uma disposição especial, própria, né? Ajudar os outros, colaborar. Num mundo civilizado e capitalista como o atual, onde ninguém faz nada a não ser em troca de um benefício monetário, o Roberto age dessa forma, que é uma coisa que serve de exemplo, que eu acho que muitos de nós devemos à sociedade esse trabalho de compartilhar, principalmente, Roberto, num país como o nosso, num país em que, infelizmente, nós temos uma diferença social enorme, nós temos aí um percentual altíssimo de pessoas que não têm a mínima condição de ter uma vida boa, não sei porquê, ou pelo menos as causas são realmente difíceis de serem suplantadas, então nós temos que esperar e trabalhar muito para que isso melhore nos próximos anos. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. O que é o voluntário? Como é que você faz bem? Como é que você pratica? Como é que você tem tempo para fazer isso? Fala um pouquinho dessa sua atividade. Obrigado, Ernesto, pela possibilidade de a gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, tão rico, na verdade. O trabalho voluntário, ele pode mudar uma sociedade. Ele pode ser uma ferramenta de transformação da sociedade. Óbvio que para isso a gente precisa ter um número muito grande de trabalhadores voluntários. E daí, a partir desse momento que a gente tem um volume, uma massa de trabalhadores voluntários, a gente pode pensar numa mudança social para diminuir esse degrau social que você citou logo no início, que no Brasil é gigantesco, né? Isso não é uma exclusividade, obviamente, do Brasil, mas o Brasil, por ser um país tão maravilhoso, ele poderia ter um pouquinho desse degrau menor, né? Isso eu não tenho dúvida disso. Ser voluntário é dedicar parte do seu tempo para uma causa social ou para aquilo que está te incomodando. Então, é diferente de doação de dinheiro, de recurso, de bens materiais, mas é doação também. Mas doar algo mais precioso que a gente tem, que é o tempo, né? Tempo a gente não tem como ganhar um pouco mais, um pouco menos, ou perder a gente tem. Agora, como ganhar um pouco mais, a gente não tem. Então, não tem como comprar tempo. É o bem mais precioso. E trabalho voluntário é isso, é a gente dedicar uma partezinha do nosso tempo para que a gente possa mudar a sociedade onde a gente está inserido. É difícil? Lógico que é difícil. Mas desde que você coloque isso na sua agenda, faça isso de uma ação regular, ou seja, contínua, é possível. E aqui eu não estou falando de colocar como se fosse academia 2, 3, 4 vezes por semana. Não, não é isso. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias,
né? Uma vez por mês já é o suficiente para a gente ajudar a melhorar essa sociedade que a gente vive, que é tão difícil. E a gente vive aqui no Brasil e fica chateado em ver, né, como essa diferença social é grande. Uhum. E aí chega-se até a discutir o regime político, se é culpa do capitalismo, se talvez um regime, sei lá, mais de esquerda, talvez resolveria em parte esse problema. Mas o fato é que essa questão, né, da diferença social que existe é o fato de que os seres humanos realmente são diferentes. Então, alguns nascem com uma habilidade maior, uma sorte maior, uma vocação maior para o trabalho. Outros talvez não nasçam com essa questão. E aí também tem a questão da oportunidade. A oportunidade é uma coisa que muitas vezes vem por acaso, sem que a pessoa sonhasse com aquilo, mas ela teve uma baita oportunidade e com isso ela conseguiu ir bem, e aí a família dela também cresceu junto e fez com que chegasse lá. E como é que é ser voluntário num país como o Brasil? Quer dizer, como é que as pessoas podem colaborar com isso? Quais são as vantagens que ela leva ou tem? E aí você talvez possa falar assim da satisfação que a pessoa tem quando realmente ela faz um trabalho voluntário. Uma das coisas que você mencionou, nós vivemos num país capitalista. Se ele é o culpado disso tudo ou não, não dá para a gente ter certeza das coisas. Mas, por viver num país capitalista, muita gente fala assim, eu tenho um exemplo de casa, meu pai falava isso para mim. Você é maluco, você vai trabalhar de graça para os outros? Não existe isso. Até que antes dele falecer, ele fazia já trabalho voluntário. Isso para mim foi uma coisa muito bacana, porque ele entendeu que a gente não está trabalhando de graça, né? A gente não trabalha de graça para ninguém. Fazer trabalho voluntário é também receber algo em troca. Você disse da satisfação. Esse é um dos elementos, que é a satisfação. Isso está ligado a... Hoje tudo é uma experiência, né? Hoje a gente não vai mais num restaurante, a gente vai numa experiência gastronômica. A gente não vai mais numa loja de vestir, de roupas, a gente vai para ter uma experiência de moda. Então, essas coisas que vão passando aí, né? E o voluntariado é isso, é experiência. Essa experiência é atrelado a aprendizados. Então, quando a gente faz um trabalho voluntário, nós estamos, com certeza, sem mesmo saber ou perceber, nós estamos aprendendo. Aprendendo, por exemplo, a lidar com outras pessoas, né? Aprendendo a lidar com os diferentes, ou seja, um processo de inclusão. Eu fiz uma palestra recentemente que falei exatamente sobre isso, sobre o quanto o trabalho voluntário é inclusivo. Porque você não escolhe, eu vou trabalhar voluntariamente só com pessoas brancas de olhos azuis. Não existe isso. Você vai trabalhar com quem você encontrar naquele local. Então, é inclusivo. Não dá para você falar assim, eu não trabalho com você, dá licença. Não existe isso, né? Então, vai lá e trabalha e se dá muito bem. E aprende que essas pessoas são maravilhosas. A gente aprende com todo mundo, desde que, obviamente, a gente esteja aberto a isso, né? Mas, então, o aprendizado é uma desses ganhos do trabalho voluntário. Sem contar que trabalho voluntário nos dá pelo menos 7 habilidades novas, que é a questão do trabalhar em grupo, da liderança. E quando você falou sobre as oportunidades, alguns têm, outros não têm, não existe um país só de líderes, né? Não é possível acontecer isso. Então, o trabalho voluntário, sim, dá uma experiência de liderança, dá a experiência do ouvir. É uma coisa que a gente faz tão pouco. A gente é compelido quase a falar. Temos que falar. Mas ouvir, poucos falam. Vamos ouvir. Né? Todo mundo quer fazer curso de oratória, mas ninguém quer fazer curso de escutatória. Até porque não existe. Então, o trabalho voluntário dá isso. O trabalho voluntário dá o senso crítico para a gente olhar aquela outra situação que nós estamos trabalhando e perceber, gente, nós vivemos numa bolha, né? Nós temos a felicidade de ter uma educação boa, né? Eu estudei minha vida inteira em colégio público, então
mas sempre foram bons colégios. Mas eu tenho hoje a felicidade de poder pagar um plano de saúde, eu tenho a felicidade de minha filha estar estudando numa escola particular, né? Mas nós vivemos numa bolha. A hora que a gente sai dessa bolha e vai viver um trabalho voluntário numa comunidade, a gente percebe que a gente pode fazer muito com muito pouco, né? Então, são coisas que nós aprendemos, que nós trazemos. E daí, para aqueles mais céticos, é só falar o seguinte: olha, tá bom, nós vivemos no mundo capitalista, ok, você não vai trabalhar de graça, você vai aprender isso, isso, isso. E só por um acaso, né, Ernesto, são as habilidades que as empresas querem, não é? Querem pessoas líderes, querem pessoas que saibam trabalhar em grupo, querem pessoas que saibam respeitar uns aos outros, e mais uma série de coisas aí. Quando você fala, quer dizer, o trabalho voluntário, ele realmente vai proporcionar a possibilidade de uma pessoa melhorar o seu desempenho, melhorar de vida. A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que esse pessoal que é ajudado reage com essa ajuda que você consegue, através das pessoas que você tem no seu grupo, fazer com que realmente essas pessoas que são ajudadas realmente evoluam. Porque às vezes a gente ajuda, a gente vai lá, faz um trabalho e não tem um respaldo, não tem uma recompensa, não tem um esforço do outro lado. Uhum. Como é que você analisa esse ponto? Quer dizer, o brasileiro, principalmente aquele brasileiro raiz, que é aquele camarada do interior, que não teve uma instrução muito forte na escola, às vezes até porque teve uma família com um monte de filhos, então não teve condição dos pais dar uma educação adequada. Como é que você vê a reação, principalmente do brasileiro, em resposta a esse trabalho voluntário que você oferece? Tudo depende, Ernesto, do tipo de trabalho voluntário a que nós estamos nos propondo. Eu gosto de trabalhar com ações que são estruturadas, ações profissionais e que efetivamente causem um impacto naquela sociedade. Eu não estou aqui desmerecendo nenhum outro tipo de ação, que todas elas são de alguma forma importantes, mas tem muitas ações que elas não têm nem começo nem fim, nem pé nem cabeça, e são ações meramente ilustrativas. É o que hoje o pessoal chama de greenwashing aí dentro da ESG, né? Então, assim, existem, óbvio que existe. Agora, eu gosto de trabalhar com ações estruturadas, aonde a gente tem um começo, tem um meio, tem um fim, e os dois lados sabem o porquê que aquilo está acontecendo, certo? Existem ações assim? Existem. No Brasil inteiro existem ações assim, e a comunidade recebe isso de uma forma muito positiva, porque elas percebem que ali não se está somente fazendo um assistencialismo, mais uma vez, sem fazer crítica ao assistencialismo, que às vezes a gente fala, tem que aprender, tem que educar, mas com fome ninguém faz nada, certo? Então, às vezes, a comida é em primeiro lugar, sem dúvida alguma. Isso é importante. Então, assim, quando a gente cria uma ação e que as pessoas percebem que ali elas vão crescer, ou intelectualmente ou socialmente, elas dão muito valor. Então, e aí, como é que você... possível. Então, aí você precisa realmente usar métodos rigorosos, quer dizer, às vezes até fortes. Talvez a palavra obrigar é um pouco forte, né, para dizer assim, quer dizer, obrigar a pessoa a realmente mudar de atitude, a realmente começar a pensar em trabalhar, a realmente estudar, a ter um esforço, porque não depende só do voluntário. Não. O camarada vai lá, dá uma série de ferramentas, condições, para que a pessoa realmente saia daquela situação, mas se essa pessoa não se esforçar, se ela realmente não se empenhar, o resultado vai ser nulo. Exato. Então, como é que você, até que ponto você é bravo, vamos dizer assim, no sentido de chegar lá, tem que ser assim? Mas eu acredito que o mais importante é a metodologia. Exato. Se existir uma metodologia bem feita, e aqui nós estamos falando de metodologias empresariais,
Não é nada empírico, vamos testar isso, vamos testar aquilo. Não, a gente traz muito do mundo corporativo para esse tipo de ação. Porque, e não só do mundo corporativo, mas também do mundo universitário, do mundo catedrático, para que a gente possa criar ações onde as pessoas entendam que ali elas estão sendo chamadas para uma mudança de atitude. A partir daquele momento, óbvio que a gente não consegue convencer todo mundo, naturalmente, Então, mas uma grande parcela percebe que existe um interesse genuíno e também percebe que aquilo tudo que está sendo criado, executado, feito, é para efetivamente fazer uma transformação de vida. Então a gente usa dos mais variados métodos aí, empresariais, metodologias empresariais, para que a gente possa levar o melhor para aquelas comunidades aonde nós podemos atender. E hoje o meu trabalho é muito mais focado em dar condições para outros grupos. Hoje eu trabalho muito mais como consultor de outros grupos, nos mais variados lugares do Brasil, fazendo exatamente isso, formando esses times para que eles possam levar o melhor para aquela atividade voluntária. E no Brasil você deve enfrentar até alguns pontos assim que fogem do nosso controle. Um exemplo até é o calor. Quer dizer, o fato do Brasil ser um país muito quente, se você vai numa determinada região e vai tentar convencer as pessoas a trabalhar mais duro, a fazer um estudo mais profundo de um determinado assunto, enfim, a sair do comodismo, devido à nossa temperatura, devido talvez até às vezes a pessoa não está bem alimentada, enfim, a condição que ela se encontra, isso é bem difícil. Então aí você tem mecanismos para resolver esse problema? Então, aí a gente tem que enfrentar algumas questões, até mesmo burocráticas. Por exemplo, às vezes é necessário fazer todo um trabalho prévio para que depois possamos chegar numa comunidade e, entre aspas, exigir toda essa transformação dela. Então, às vezes é necessário até mesmo influenciar nas questões de estruturas municipais, porque sem elas, às vezes, não é possível se fazer uma transformação. Porque tem várias coisas que você bem disse, dependem do externo, não somente da pessoa. Então, uma coisa é educação, outra coisa é modos, tal. Isso aí depende da pessoa. Agora, alguns fatores nós temos que levar em consideração anteriormente a um projeto qualquer, para que a gente possa perceber se aquilo lá vai ser levado adiante ou não por uma questão de estrutura. Então, às vezes, nós temos que trabalhar com o município, com o Estado, para que possa ser... Dar condição. Exatamente, dar condições para que aquele projeto aconteça. Então, isso é fundamental. Obviamente, às vezes, chegar numa sala de aula, por exemplo, não tem nenhum ventilador, um ar-condicionado. Isso que eu falei. Tá lá fora 50 graus. Como é que faz? Então, e como é que você consegue trazer essas pessoas do outro lado? Quer dizer, como é que você consegue trazer as pessoas para participarem desse seu trabalho sendo voluntário? O voluntariado hoje ele está muito aquecido. As pessoas hoje elas têm vontade de fazer trabalho voluntário de forma muito ampla. As pessoas, quando eu digo as pessoas, é um modo de dizer assim que muita gente tem vontade de fazer trabalho voluntário. O grande desafio é elas encontrarem um trabalho voluntário sério e profissional. Esse é o grande desafio para elas. Então, óbvio que o meu trabalho, a minha gestão, eu não consigo atender a todos do Brasil inteiro, naturalmente. Mas o que a gente busca fazer é formar as organizações sociais locais para que elas tenham a possibilidade de atender essa demanda de uma forma cada vez mais profissional. Por isso, por exemplo, que eu criei um prêmio para gestão de voluntários, um prêmio nacional para gestão. Não é para o projeto mais bonito, grupo maior, não é isso. É para aquele projeto que tem as melhores práticas de gestão. Porque isso que é importante. A gestão, como eu falei, eu vim do mundo corporativo, então a gente tem que trazer essas questões. Hoje o ESG está aí na crista da onda e a gente não pode
simplesmente falar, ESG é do mundo corporativo e não tem que estar no mundo social. Não, tem que estar aqui também. Então a gente pensa em governança, a gente pensa no ambiental, a gente pensa na questão do social dentro de uma organização social, dando uma melhor gestão para esse voluntário para que ele possa ser atendido. Então hoje eu diria que o abrir a boca e falar que tem um trabalho voluntário é muito fácil a gente conseguir gente. Não é o desafio. O desafio é você ter na outra ponta, as organizações bem capacitadas para isso. Esse é o desafio. E as pessoas que vão executar esse trabalho voluntário receberem as instruções e todo o processo de como deve ser feito esse trabalho. Esse trabalho, sim. E essas pessoas, muitas vezes, elas são ligadas ao fato de terem na sua família ou terem passado por uma situação em que elas sentiram o drama dessas pessoas que necessitam dessa ajuda, né? Em muitos casos, sim. Quando a gente trabalha na área da saúde, principalmente, com hospitais e tal, isso é muito comum. Pessoas que tiveram, ou elas foram atendidas, ou seus familiares, de alguma certa forma, precisaram ou foram atendidos. Isso é muito comum na área da saúde. Numa área mais social, especificamente, numa área mais, como eu vou dizer, mais em comunidade, isso é mais difícil. Não que não aconteça, mas é mais difícil acontecer esta identificação, né? Então, mas existem. E muitos casos de voluntários são pessoas que foram, de alguma forma, também atendidas na sua infância. Né? Ou por uma organização social, por um projeto, e que hoje elas resolvem... Estão numa vida boa. Retribuir. E olha, quando você fala de vida boa, às vezes a gente fala assim, então tá bom, eu tenho que estar numa vida boa para ser voluntário. Eu diria que hoje a grande maioria dos voluntários, eles são de classe CD. Não é classe B, A, não é. Então, é CD. Essa é a grande maioria dos voluntários no Brasil hoje. Então, quer dizer assim, vamos lá, CD tá com a vida boa? Não tá, a vida ali, apertadinha, tá levando. Né? Mas, inclusive, a questão de doação financeira, hoje no Brasil, a classe CD é a que mais doa. É doação à pessoa física, né? É a classe CD que mais doa. Então, assim, a classe AB ainda precisa evoluir um pouquinho nesse sentido. Também não vale aquele argumento, eu sou rico porque eu não faço nenhuma doação. E para pessoas que estão nos ouvindo aqui, certamente muitos têm o desejo de ser voluntário, mas não encontram uma oportunidade e principalmente uma estrutura, né? Porque também você não vai sair aí falando assim, quem quer ajuda? Então, como é que ele pode se incorporar aí a esse seu trabalho maravilhoso? Eu posso dar o nosso site, que é o www.vol.org.br. Agora, esse é o nosso site, que é uma plataforma, vai ser lançada agora nos próximos 2 meses, né? Vai ser lançada essa plataforma, é uma plataforma nacional para o voluntariado, onde nós vamos atender nessa plataforma pessoas interessadas, organizações sociais, e essas 2 categorias para sempre, de graça, nunca vamos cobrar dessas pessoas, e empresas, universidades também vão ser atendidas dentro dessa plataforma. Essas 2, as universidades privadas e empresas, elas vão ter lá uma assinatura para fazer parte dessa plataforma. Mas essa plataforma vai fazer esse link entre eu quero ser, aonde eu posso ser, via georreferenciamento, toda essa estrutura que nós estamos criando, e as organizações já vão ter ali parte da sua gestão dos seus voluntários dentro desta plataforma. Né? E as empresas vão poder também fazer a gestão do seu voluntariado corporativo, as universidades vão poder fazer a gestão também dentro dessa plataforma. Então, hoje já temos algumas coisas lá dentro, o Prêmio Vol, que é um prêmio anual, já está lá dentro dessa plataforma, já temos a 3ª edição, já acabou de acontecer, foi em Belo Horizonte. E esse prêmio é direcionado a quem? As organizações sociais, empresas que tenham programas de voluntariado, e nós
premiamos as melhores gestões de programas de voluntário. Então agora em março deve já abrir novas inscrições para o prêmio do ano que vem, e normalmente é final de outubro que acontece. Estamos ainda definindo qual a cidade que vai receber o prêmio. E também temos o fórum, tem um fórum de voluntariado. Eu sou o coordenador global do Fórum Ibero-Americano de Voluntariado Estratégico, e agora nós vamos trazer esse fórum para o Brasil, vai ser em Belo Horizonte, dia 23 de abril, nós vamos trazer ele no formato físico e também online para a discussão sobre o voluntariado no Brasil. Então é um belo momento aí também para a gente poder falar um pouquinho. Tá, tudo isso está lá dentro do nosso site. Então vai ser um evento em Belo Horizonte. Este vai ser um dia inteiro, isso, no Minas Centro, um dia inteiro de debates sobre a questão do voluntariado estratégico. Mas, obviamente, falando do voluntariado de uma forma, como você mesmo colocou, de uma forma mais profissional, organizada, não aquele voluntariado que a pessoa vai quando quer, se der tempo, se não chover, né, aquela jeito. Não, nós trabalhamos e pensamos num voluntariado que possa efetivamente contribuir para a melhoria da nossa sociedade. Essa é a nossa ideia básica. Então, a pessoa que se juntou a vocês, ela tem realmente um compromisso, quer dizer, ela tem suas obrigações que devem ser cumpridas de forma rigorosa. Sim, e a única coisa que difere do trabalho voluntário para o trabalho profissional é que no trabalho voluntário ela tem uma carga horária menor e não ganha salário. Não ganha nada. É a única diferença. Porque existem regras, existem cobranças assim, questão de metas, objetivos, tudo como se fosse uma atividade profissional. Exatamente. Então, tudo, obviamente, do outro lado também, ou seja, é treinado, é capacitado para isso, vai receber feedbacks sobre como é que está indo, como é que não está, tudo como se fosse uma atividade profissional. É por isso que lá em 1985 foi criado, é o Dia do Trabalho Voluntário. Né? Então o trabalho efetivamente acontece de uma forma bem profissional, bem organizada. E sem dúvida que a maior recompensa é a pessoa ver o resultado que ela tem, muitas vezes por influência dela mesmo, né? Quer dizer, aquele voluntário foi lá e fez a diferença numa determinada pessoa, num determinado grupo de pessoas, e realmente ela sentia aquele prazer de ver as pessoas não só agradecendo, mas vendo o resultado que ela conseguiu com aquele trabalho voluntário. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E olha, é bom lembrar, né, Ernesto, que cada pessoa com seu trabalho voluntário, independente de onde estiver e do tamanho que for, faz diferença para o nosso mundo. Eu fico sempre sonhando com um mundo com todas as pessoas sendo voluntárias, de alguma forma, né? Com certeza a gente evitaria muitas guerras, evitaria muito sofrimento que nós passamos nesse mundo, né, que a gente tem. Então, esse é o nosso grande desejo, que as pessoas comecem a se preocupar com as outras. E daí, faça a sua ação, faça a sua gentileza no dia. De alguma forma isso vai reverberar. Né? Existem aquelas lendas lá a borboleta bate asas lá na Índia, gera um tsunami lá não sei aonde. A gente tem que acreditar que isso é possível. Né? Então, eu gerando gentileza aqui, isso pode reverberar, o outro vai passando essa gentileza e a gente não sabe onde vai chegar. É isso que a gente deseja. As pessoas que estão nos ouvindo aqui e quiserem realmente participar desse trabalho voluntário, além desse site que você falou, sim, quais seriam os procedimentos que ela deveria efetivamente tomar para conseguir atingir esse objetivo? Bom, para fazer um trabalho voluntário, algumas coisas são muito importantes. Primeiro, dedicação. Né? Então não adianta falar assim, eu vou quando der. Não, tem que se comprometer. Certo? O brasileiro é muito solidário, mas quando se fala de compromisso, dificuldade, né? Até com trabalho, né? Então, assim, tem que se comprometer. Segundo, tem que exigir da organização aonde ele for fazer o trabalho voluntário. Conosco, ele já vai ter isso de cara, mas se ele for fazer em outra organização, ele tem que exigir conhecer a lei sobre o trabalho voluntário, porque existe, o Brasil foi um dos primeiros países a criar uma lei de trabalho voluntário. Segundo, assinar o contrato de trabalho voluntário. Isso é fundamental. Para quê? Para que não fique em risco jurídico, tanto a organização quanto ele. Então, que ele tenha garantias. Então,
Isso são duas coisas muito importantes. E outro terceiro que eu diria que é talvez o mais importante, exigir capacitação para aquilo que ele vai fazer. Não importa o tipo de ação. Pode ser a ação mais simples como a mais complexa. Exigir capacitação. Porque às vezes eu sou um profissional da área do marketing, por exemplo, vou trabalhar com criança. Mas nunca trabalhei com criança, não tenho nem filho. Como é que lida com criança? Então ele tem que ser capacitado para isso. Então qualquer tipo de atividade ele tem que exigir capacitação. Eu acho que esses 3 pontos, Ernesto, eu acho que são fundamentais para que ele tenha uma caminhada ou uma jornada mais positiva dentro do trabalho voluntário. Então, lei, legislação, contrato de trabalho voluntário e capacitação, certo? Além, obviamente, do 4º ponto, que é o comprometimento, que é o inicial. Então, acho que isso fecha, lógico, para começar um trabalho voluntário, né? Então, acho que são pontos que eu gosto bastante de reforçar. E a troca, sem dúvida, é a satisfação, né, de ver o resultado que esse trabalho proporcionou. E como você falou, não é tão fácil. Quer dizer, realmente precisa haver um certo treinamento para saber como você deve agir como um voluntário. É fundamental. Porque, a pessoa que desconhece totalmente esse assunto, ela vai talvez até piorar a situação. Corre o risco. Numa ajuda que ela queira fazer, caminhando por um percurso errado. Né? Eu sempre brinco, Ernesto, que quando a gente brinca formando, por exemplo, voluntários para um hospital, eu sempre brinco que colocar um voluntário dentro de um hospital sem formação, sem capacitação, é a mesma coisa que pegar um macaquinho, e soltar numa loja de cristais. Né? Ele vai querer quebrar? Não, mas ele vai quebrar um monte de coisa, certo? E vai até, às vezes, se machucar. Deixar a situação pior do que... Exatamente. Se ele não tivesse ido lá ajudar, né? Exatamente. Então é uma coisa realmente delicada que tem que fazer bem feito, como tudo na vida, e passar por todo esse processo que você certamente proporciona, né, às pessoas que vão lá fazer esse trabalho. Me diga o seguinte, você teve uma experiência também no exterior. Sim. Sobre voluntário e tal. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência. Eu já tive em alguns países já falando e fazendo trabalho voluntário, mas eu acho que principalmente o fazendo é o mais gostoso, né? Eu estive no Peru por 2 vezes, uma pós-terremoto. Eu fui atender como palhaço de hospital, os hospitais de campanha do Exército e da Marinha. Fui até condecorado pela Marinha do Peru, porque eu fiquei lá durante 10 dias atendendo os pacientes nos hospitais de campanha pós-terremoto, numa cidade perto do deserto, na verdade, já dentro do deserto, de Nazca, numa cidade chamada Ica e Pisco, onde foi o epicentro do terremoto. Então, assim, é uma experiência absolutamente, ao mesmo tempo que divina, triste, obviamente, mas muito interessante por entender e por perceber o quanto as pessoas são receptivas quando estão numa situação de catástrofe como essa. Então, isso foi uma grande experiência para mim. E como é que é esse trabalho de você se fantasia de palhaço? Como é que é? Isso. Eu fui formado pelo Pat Adams, um médico americano, né? Ele foi o criador desse trabalho no mundo. Eu fui formado pelo Pat e daí já tem 20 anos já que eu faço esse trabalho em hospitais. Fui um dos pioneiros no Brasil com o trabalho de palhaço para adulto. Porque e aí você representa. Isso, antes era só para criança, daí eu passei a trabalhar com adultos, e daí foi por isso, inclusive, que eu fui para o Peru para atender o terremoto, que eu fui a convite do governo peruano, e depois, mais recente, eu fui com o Pat Adams para o Peru novamente, para Iquitos, na floresta amazônica peruana, onde a gente ficou durante 11 dias dentro de uma comunidade chamada Belém, que é uma comunidade das mais pobres da América Latina. As pessoas vivem em condições subhumanas. Um calor absurdo, sem água, sem energia, sem esgoto,
com pouca comida, é uma situação muito triste. Mas nós fomos em 60 palhaços para esse bairro. 60 palhaços? De 13 países diferentes. E nós fomos para lá para atender essa comunidade durante 11 dias. De manhã nós tínhamos aula com a equipe do Patch Adams e na parte da tarde e da noite nós atendíamos a comunidade. Então nós fazíamos desde conversas, né, ao pé do ouvido, conversa individual, grandes bailes, grandes festas, atendimento nos hospitais da região, atendimento dentro das escolas, das creches. Então, criamos um cinema ao ar livre para eles. Poucos ali tinham visto um filme na vida, né, principalmente as crianças. Então, assim, são experiências muito marcantes na minha vida especificamente. Né? Depois também tive na Argentina, tive no Uruguai fazendo esse tipo de trabalho, tive no Canadá fazendo esse trabalho. Então, assim, cada lugar com a sua peculiaridade. Né? Mas no Canadá tem situação social? Não tem a situação social sem dinheiro, mas tem a área da saúde. Né? E dentro da saúde, a hora que a gente entra no hospital, é todo mundo igual, não importa, certo? Tá todo mundo ali querendo sair dali bem. E é isso que a gente faz. Então, assim, fora do Brasil e dentro do Brasil, as necessidades são as mesmas. As necessidades são do ser humano. Nós, humanos, precisamos de alegria, precisamos de educação, precisamos de conhecimento, precisamos de um monte de coisa. Mas uma coisa que todos precisam é uma boa conversa, um papo bom. Né? E isso dá uma desanuviada, não dá, Ernesto? Exato. Não é? Eu acho assim que a humanidade, né? Quer dizer, nós vivemos aí num mundo enorme, bilhões de pessoas, e a gente não consegue visualizar que tem muito lugar aí que está muito carente, que Sim. realmente necessita de um apoio nosso. Então, tem regiões riquíssimas, um luxo tremendo, mas, sem dúvida, que isso não é geral. Não é geral. Então, acho que faz parte de a gente olhar também para esses lugares menos privilegiados e dar, pelo menos, uma ajuda, né, no que for possível. Então, eu queria te dar aqui 2 presentes. Um é o livro Dicas de Como Chegar Lá. Esse aqui é um livro que eu escrevi contando um pouco da minha vida e dos momentos também difíceis que eu passei, de quem me ajudou e como consegui sobrepor algumas dificuldades que eu encontrei. Dicas de Como Chegar Lá. Muito obrigado. Eu já tinha dado uma olhadinha nele lá na recepção, já estava paquerando esse livro aqui. Muito obrigado. Viu? Toda a história da Siga que vou me consiga, hoje a TOTUS. Maravilha. E de todos os problemas que eu enfrentando na vida. Muito bom. E o outro livro, esse aqui é um livro que nós editamos em homenagem ao meu pai, Werner Aberkorn. Ele tinha uma empresa chamada Fotolabor e ele era especializado em fotografias não só da cidade de São Paulo, como também de outras cidades aqui do Brasil, e também fotografias industriais, fotografias até de times de futebol, de produtos para fazer marketing, enfim, conta toda a história dele e é bem interessante porque tem muitas fotos da cidade de São Paulo na década de 50 e 60. Que lindo. Que são bem marcantes. Muito obrigado. Espero que as pessoas aí tenham se sensibilizado, espero que muitos realmente atendam aí ao seu pedido, se juntem ao nosso grupo aí de voluntários e ajudar os outros, que é uma alegria imensa que a pessoa sente, uma recompensa, talvez não financeira, mas de satisfação e de ter dado um pouco de si para ajudar os outros. Eu que agradeço, Ernesto. Muito obrigado. Tem jeito. Tem jeito. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se inspirado na história do Roberto. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima semana.